Você sabia que existe um país onde as pessoas vivem mais de 80 anos, comem bacalhau quase todos os dias e ainda conseguem ser consideradas algumas das mais pecadoras do mundo? Parece contraditório, não é? Mas isso é apenas a ponta do iceberg quando falamos de Portugal. Enquanto você assiste a este vídeo, milhões de turistas estão planejando suas viagens para este pequeno país europeu. Mas quantos deles realmente conhecem a verdade por trás das estatísticas, dos costumes e dos segredos que os portugueses guardam? Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão sobre essa nação. Portugal não é apenas aquele destino romântico de fotos no Instagram com azulejos coloridos e praias douradas. Existe uma camada muito mais profunda, muito mais intrigante e, ousa-se dizer, muito mais controversa sobre este país. Quando pensamos em pecado, normalmente associamos a algo negativo. Mas será que é realmente assim? Os dados revelam números surpreendentes sobre comportamentos, hábitos e escolhas que fazem de Portugal um dos lugares mais interessantes e paradoxais da Europa. E o mais impressionante é que tudo isso acontece enquanto o país mantém uma das culturas mais tradicionais e familiares do continente. Vamos começar pelo começo. Portugal fica no extremo ocidental da Europa, fazendo fronteira apenas com a Espanha e abraçado pelo Oceano Atlântico. Com pouco mais de 10 milhões de habitantes, este território relativamente pequeno carrega uma história gigantesca. Foi daqui que partiram as grandes navegações que mudaram o mundo. Foi daqui que saíram exploradores que descobriram novas terras, novas rotas e conectaram continentes. Mas hoje, séculos depois dessa era dourada, Portugal enfrenta desafios completamente diferentes. E alguns desses desafios têm relação direta com o que chamamos de pecado. Mas antes de mergulharmos mais fundo nesses dados que vão fazer você questionar tudo o que sabe sobre moralidade e cultura, preciso do seu apoio. Se você está gostando deste conteúdo, deixe seu like agora mesmo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para mais pessoas que também querem descobrir essas verdades fascinantes. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, onde vamos revelar ainda mais segredos sobre países e culturas ao redor do mundo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo de qualidade. E não esqueça de comentar abaixo o que você está achando até agora. Vamos lá, ajude o canal a crescer. Agora sim, vamos ao que realmente importa. Quando falamos sobre Portugal ser considerado pecador, estamos nos referindo a estudos e estatísticas internacionais que avaliam diversos comportamentos da população. E aqui começam as surpresas. Portugal tem índices altíssimos em categorias que tradicionalmente seriam consideradas tabu em sociedades conservadoras. Estamos falando de consumo de álcool, taxas de divórcio, comportamentos relacionados à vida íntima e até mesmo posicionamentos políticos e sociais que desafiam normas religiosas tradicionais. Mas aqui está o paradoxo fascinante. Ao mesmo tempo, Portugal mantém uma das populações mais acolhedoras, pacíficas e familiares da Europa. Vamos falar de números concretos. Portugal está entre os países que mais consomem vinho per capita no mundo inteiro. Não estamos falando de um consumo ocasional em festas ou celebrações. Estamos falando de um hábito diário, enraizado na cultura, onde o vinho faz parte das refeições como se fosse água. Para os portugueses, isso não é pecado, é tradição, é cultura, é identidade. Mas para muitas outras culturas ao redor do mundo, especialmente as mais conservadoras, esse comportamento seria visto com desaprovação. E não para por aí. O consumo de outras bebidas alcoólicas também é significativo, com a cerveja e o vinho do Porto fazendo parte do cotidiano de milhões de pessoas. Mas será que beber significa necessariamente algo negativo? Os portugueses têm uma das maiores expectativas de vida da Europa. As pessoas vivem mais, vivem melhor e mantêm uma qualidade de vida invejável. Então, como explicar essa contradição? A resposta pode estar justamente na forma como encaram a vida. Para os portugueses, prazer não é pecado. Aproveitar uma boa refeição, um bom vinho, a companhia de amigos e família, isso tudo faz parte de uma filosofia de vida que prioriza o bem-estar e a felicidade. Talvez o verdadeiro segredo não seja evitar os chamados pecados, mas sim encontrar equilíbrio. E quando falamos de relacionamentos, as coisas ficam ainda mais interessantes. Portugal tem uma das taxas de divórcio mais altas da Europa. Casamentos que antes duravam décadas, agora terminam com muito mais frequência.
Para sociedades tradicionais, isso seria um sinal de decadência moral. Mas será mesmo? Ou será que as pessoas simplesmente estão priorizando sua própria felicidade em vez de manter aparências? Os portugueses estão cada vez mais dispostos a recomeçar, a buscar novas relações, a não aceitar situações que não os fazem felizes. E isso levanta uma questão profunda. É mais pecado terminar um relacionamento infeliz ou viver uma mentira por anos a fio? A liberdade individual é um valor crescente em Portugal. As novas gerações, especialmente, estão rompendo com padrões antigos, estão questionando tradições, estão criando seus próprios caminhos. E isso se reflete em absolutamente todos os aspectos da vida, desde escolhas profissionais até decisões sobre como construir suas famílias. Portugal legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo há mais de uma década. Foi um dos primeiros países do mundo a tomar essa decisão. Para muitos, isso foi um avanço extraordinário em direitos humanos. Para outros, representou uma quebra de valores tradicionais. Mas independente da opinião pessoal de cada um, o fato é que Portugal escolheu o caminho da inclusão e da diversidade. E a religião? Como fica a religião nessa história toda? Portugal é historicamente um país católico. A influência da Igreja Católica moldou a cultura portuguesa por séculos. Mas algo mudou nas últimas décadas. As igrejas estão cada vez mais vazias. Os jovens não se identificam mais com instituições religiosas tradicionais. As taxas de pessoas que se declaram sem religião ou ateus crescem ano após ano. Isso não significa necessariamente que os portugueses perderam a espiritualidade, mas sim que estão buscando outras formas de expressá-la. Formas mais pessoais, menos institucionalizadas, mais livres. Mas tem um aspecto dessa história que poucos conhecem e que é absolutamente crucial para entender Portugal: a economia. Portugal enfrentou uma crise devastadora na última década. O país quase quebrou. Precisou de ajuda internacional. As pessoas perderam empregos, casas, sonhos. E em momentos de crise, algo interessante acontece com os comportamentos sociais. Algumas pessoas se voltam para a religião buscando consolo. Outras fazem exatamente o oposto. Questionam tudo, rejeitam instituições, buscam prazer imediato porque o futuro parece incerto. Portugal viveu essa dualidade de forma intensa. Hoje, a economia portuguesa se recuperou significativamente. O turismo explodiu. Lisboa e Porto se tornaram destinos da moda internacional. Os preços dos imóveis dispararam. Mas essa recuperação trouxe novos desafios. A desigualdade aumentou. Muitos portugueses não conseguem mais pagar para viver nas próprias cidades onde nasceram. Foram expulsos pela gentrificação. E isso cria tensões sociais profundas. Pessoas frustradas, deslocadas, buscando válvulas de escape. E algumas dessas válvulas envolvem exatamente aqueles comportamentos considerados pecaminosos. A vida noturna em Lisboa é lendária. Bairros como o Bairro Alto se transformam completamente quando o sol se põe. Milhares de pessoas nas ruas, bebendo, socializando, vivendo intensamente. Para visitantes é fascinante. Para moradores locais, às vezes é um pesadelo. Barulho, sujeira, falta de respeito. Mas é também um reflexo de como os portugueses encaram a vida. Existe uma urgência em aproveitar o momento, em viver intensamente, como se não houvesse amanhã. E isso nos leva a perguntar: de onde vem essa necessidade tão forte de viver cada segundo como se fosse o último? Vamos falar sobre um aspecto ainda mais delicado: a vida íntima dos portugueses. Estudos mostram que Portugal tem taxas relativamente altas de infidelidade quando comparado a outros países europeus. Relacionamentos paralelos, casos extraconjugais, situações complexas que desafiam o modelo tradicional de monogamia. Novamente, aqui não estamos fazendo julgamentos morais, estamos apenas apresentando dados. Mas esses dados revelam algo importante sobre a cultura portuguesa. Existe uma certa tolerância, uma certa compreensão de que as relações humanas são complexas e nem sempre se encaixam em modelos perfeitos. A literatura portuguesa está repleta de histórias de amor proibido, de paixões impossíveis, de relacionamentos que desafiam convenções sociais. Desde os clássicos até os autores contemporâneos, esse tema perpassa a cultura do país. Será coincidência? Ou será que a arte imita a vida?
Os portugueses têm uma relação muito particular com o conceito de saudade, aquele sentimento de nostalgia profunda, de ausência, de desejo por algo ou alguém que não está presente. E talvez seja justamente essa capacidade de sentir profundamente que os leva também a viver profundamente, mesmo que isso signifique quebrar regras. Mas não podemos falar de pecado em Portugal sem mencionar a comida. Sim, a comida, porque para muitos a gula é um dos 7 pecados capitais. E os portugueses levam a gastronomia muito a sério. As porções são generosas, os sabores são intensos. O bacalhau, símbolo máximo da culinária portuguesa, dizem que tem mais de 1000 formas de preparo. As sobremesas são extremamente doces, carregadas de açúcar e gemas de ovo. Os pastéis de nata são famosos mundialmente. Comer em Portugal é uma experiência sensorial completa. E os portugueses não têm vergonha de admitir que amam comer bem. E essa relação com a comida revela algo profundo sobre a mentalidade portuguesa. Não existe essa cultura de restrição extrema, de dietas rigorosas, de negação dos prazeres da vida. Claro que existem pessoas preocupadas com saúde e fitness, mas a maioria dos portugueses acredita que a vida é para ser vivida com intensidade. Se você tem um bom prato na sua frente, você aproveita. Se tem um bom vinho para acompanhar, melhor ainda. E se isso for considerado pecado por alguém, bem, que seja. A filosofia portuguesa parece ser a de que alguns pecados valem muito a pena. Mas existe outro lado dessa moeda que raramente é discutido. Portugal tem também índices preocupantes de depressão e ansiedade. A saúde mental é um desafio crescente, especialmente entre os jovens. E aqui está mais um paradoxo. Como um povo que aparentemente vive tão intensamente, que aproveita tanto a vida, que tem acesso a praias maravilhosas, comida incrível e um clima privilegiado, pode ao mesmo tempo sofrer tanto com problemas psicológicos? A resposta talvez esteja justamente nessa pressão de viver intensamente. Talvez nessa busca constante por experiências, por prazer, por significado. A pressão social em Portugal é real, mesmo que sutil. Existe uma expectativa de que você seja sociável, de que você participe, de que você esteja sempre disponível para amigos e família. A cultura portuguesa valoriza enormemente os laços sociais. As pessoas se visitam sem avisar. Os almoços de domingo em família são sagrados. E se você não se encaixa nesse padrão, se você é mais introvertido, se você precisa de mais espaço pessoal, pode acabar se sentindo deslocado. E esse deslocamento pode levar exatamente àqueles comportamentos de escape que são considerados pecaminosos. Vamos falar agora sobre algo que surpreende muita gente: a relação dos portugueses com drogas. Portugal foi o primeiro país do mundo a descriminalizar o consumo de todas as drogas. Isso mesmo, todas, desde maconha até heroína. Não significa que sejam legais, mas significa que usuários não são tratados como criminosos, e sim como pessoas que precisam de ajuda. Essa política revolucionária foi implementada há mais de 20 anos e os resultados foram surpreendentes. As taxas de overdose caíram drasticamente. As taxas de doenças transmissíveis relacionadas ao uso de drogas também caíram. Mas para muitos países conservadores, essa abordagem é vista como permissiva demais, como uma aceitação do pecado. A verdade é que Portugal escolheu encarar o problema das drogas como uma questão de saúde pública, não de moralidade. E essa escolha diz muito sobre como o país evoluiu nas últimas décadas. Existe uma compreensão crescente de que julgar as pessoas não resolve problemas, que punição nem sempre é a resposta, que às vezes é preciso oferecer suporte, compreensão e caminhos alternativos. E isso nos faz refletir. Será que outros países poderiam aprender com a experiência portuguesa? Ou será que existem limites culturais que impedem essa mesma abordagem de funcionar em outros lugares? Mas nem tudo é progressista em Portugal. Existem contradições profundas. Ao mesmo tempo que o país avança em certas questões sociais, ainda mantém estruturas extremamente conservadoras em outras áreas. A burocracia portuguesa é lendária pela sua ineficiência. Processos simples podem levar meses ou até anos. A corrupção, embora menor que em muitos países, ainda existe e ainda afeta a vida das pessoas.
E existe uma certa mentalidade de que as coisas são como são e não vão mudar. Uma espécie de fatalismo que às vezes paralisa a sociedade. Essa mentalidade se reflete também na forma como os portugueses lidam com o trabalho. Portugal tem uma das cargas horárias mais longas da Europa, mas uma das produtividades mais baixas. As pessoas trabalham muito, mas não necessariamente de forma eficiente. E aqui está mais uma contradição fascinante. Um povo que valoriza tanto o prazer, que ama aproveitar a vida, ao mesmo tempo se submete a longas jornadas de trabalho que muitas vezes não trazem satisfação nem retorno financeiro adequado. Por quê? Talvez por necessidade, talvez por falta de alternativas, talvez por aquela mesma mentalidade fatalista de que as coisas são assim e pronto. E os salários em Portugal são outro ponto sensível. Apesar de ser um país da União Europeia, os salários portugueses estão entre os mais baixos da Europa Ocidental. Muitos jovens qualificados deixam o país em busca de melhores oportunidades. A emigração é um tema doloroso na sociedade portuguesa. Famílias separadas, amigos distantes, vidas construídas em outros países, enquanto Portugal perde seus melhores talentos. E esse fenômeno cria mais uma pressão sobre quem fica, a sensação de ter sido deixado para trás, de não ser bom o suficiente, de estar preso em um lugar que não oferece as mesmas oportunidades que outros países europeus. Mas voltando à questão central do nosso vídeo, por que Portugal é considerado pecador? A resposta não é simples. Não é apenas uma questão de comportamentos individuais. É uma questão de como a sociedade evoluiu, de como valores tradicionais foram sendo questionados, de como novas gerações buscaram criar suas próprias identidades, fora dos moldes impostos por séculos de influência religiosa e conservadorismo. Portugal passou por uma ditadura que durou quase 50 anos e terminou apenas em 1974. Isso não é história antiga. Muitos portugueses vivos hoje cresceram sob um regime autoritário que controlava tudo, inclusive a moral e os costumes. Quando esse regime caiu, houve uma explosão de liberdade. As pessoas queriam experimentar tudo que havia sido proibido, queriam questionar tudo que havia sido imposto. E esse processo de libertação continua até hoje. Cada geração empurra um pouco mais os limites. Cada geração redefine o que é aceitável. E o resultado é um país que, para observadores externos, pode parecer contraditório, mas que, para quem vive lá, faz todo sentido. É um país que está tentando equilibrar tradição e modernidade, conservadorismo e progressismo, prazer e responsabilidade. E não podemos esquecer do impacto do turismo nisso tudo. Milhões de turistas chegam a Portugal todos os anos. E esses turistas trazem consigo seus próprios valores, seus próprios comportamentos, suas próprias expectativas. Bairros inteiros de Lisboa e Porto se transformaram para atender aos turistas. Bares, restaurantes, hostels, tudo pensado para o visitante estrangeiro. E isso inevitavelmente influencia a cultura local. Os portugueses mais jovens, especialmente aqueles que trabalham no setor de turismo, acabam adotando comportamentos mais internacionais, mais liberais, mais alinhados com o que vem nos turistas que recebem. Mas existe um preço a pagar por tudo isso. A identidade cultural portuguesa está sob pressão. Tradições antigas estão desaparecendo. Bairros históricos estão perdendo seus moradores originais. A língua portuguesa está incorporando cada vez mais palavras estrangeiras. E muitos portugueses, especialmente os mais velhos, sentem que estão perdendo algo precioso. Sentem que o país está se vendendo, se prostituindo em nome do turismo e do dinheiro estrangeiro. E essa tensão entre preservar o passado e abraçar o futuro cria um conflito profundo. Até que ponto um país deve se adaptar às demandas globais sem perder sua essência? Vamos falar agora sobre um aspecto que surpreende muitos visitantes: a segurança em Portugal. Apesar de todos esses comportamentos considerados pecaminosos, Portugal é um dos países mais seguros da Europa e do mundo. As taxas de criminalidade violenta são baixíssimas. Você pode caminhar pelas ruas de Lisboa ou Porto à noite sem medo. Claro que crimes acontecem, mas são raros. Então, como explicar isso? Como um país considerado moralmente permissivo pode ao mesmo tempo ser tão seguro? A resposta talvez esteja em entender que moralidade e segurança não são necessariamente a mesma coisa.
Os portugueses têm um senso de comunidade muito forte. Mesmo com todas as mudanças sociais, mesmo com a individualização crescente, ainda existe um tecido social que mantém as pessoas conectadas. Vizinhos se conhecem, pessoas se cumprimentam na rua. Existe um certo olhar coletivo sobre o espaço público. E talvez seja exatamente isso que mantém a segurança. Não é o medo da punição divina ou moral, mas sim o senso de pertencimento a uma comunidade. Quando você se sente parte de algo maior, você pensa 2 vezes antes de prejudicar esse coletivo. E a educação em Portugal também merece destaque. O país investiu pesadamente em educação nas últimas décadas. As taxas de alfabetização subiram dramaticamente. Universidades portuguesas recebem estudantes do mundo inteiro. E educação inevitavelmente leva a questionamento. Pessoas educadas questionam dogmas, questionam tradições, questionam autoridades. E talvez seja por isso que Portugal se tornou um país tão plural, tão diverso em termos de pensamento e comportamento. A educação libertou as mentes das pessoas para que pudessem fazer suas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas sejam consideradas pecaminosas por padrões tradicionais. Mas existe algo que precisamos deixar muito claro. Chamar Portugal de pecador depende totalmente da perspectiva de quem está olhando. Para sociedades ultraconservadoras, sim, Portugal pode parecer um lugar de perdição. Mas para sociedades progressistas, Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer em termos de igualdade e direitos. Tudo depende do seu referencial. E talvez o mais interessante seja justamente isso. Portugal não se encaixa em caixinhas prontas. Não é completamente conservador nem completamente progressista. Não é completamente religioso nem completamente secular. É uma mistura complexa e fascinante de tudo isso. E os próprios portugueses têm opiniões muito divididas sobre essas questões. Conversando com um português mais velho, você vai ouvir saudade dos tempos antigos, quando as famílias eram mais unidas, quando existiam valores mais claros, quando a vida era mais simples. Conversando com um português jovem, você vai ouvir entusiasmo pela liberdade atual, pela possibilidade de ser quem você quiser, de amar quem você quiser, de viver como você quiser. E ambos estão certos na sua perspectiva. Ambos estão vivendo a mesma realidade através de lentes diferentes. O futuro de Portugal é incerto, como o futuro de qualquer país. As próximas gerações vão continuar empurrando limites ou vai haver um movimento de retorno a valores mais tradicionais? Difícil dizer. O que sabemos é que Portugal é um laboratório fascinante de transformação social. É um lugar onde podemos ver em tempo real como sociedades mudam, como valores evoluem, como pessoas tentam equilibrar tradição e modernidade. E independente de você considerar essas mudanças positivas ou negativas, uma coisa é certa: Portugal não é um país chato, é um país vibrante, contraditório, apaixonante e que vale muito a pena conhecer profundamente. Então, será que Portugal é realmente o país mais pecador? Ou será que é simplesmente um país que escolheu um caminho diferente, que decidiu priorizar a felicidade individual acima de julgamentos morais coletivos? Talvez o verdadeiro pecado seja julgar sem compreender. Talvez o verdadeiro pecado seja querer impor aos outros nossos próprios valores sem respeitar as escolhas que cada sociedade faz para si mesma. Portugal nos ensina que existem muitas formas de viver uma boa vida e que o que funciona para uns pode não funcionar para outros. No final das contas, cada pessoa que visita Portugal ou estuda sobre o país vai tirar suas próprias conclusões. Vai decidir por si mesma se concorda ou discorda dos caminhos que os portugueses escolheram. Mas uma coisa é garantida: você não vai sair indiferente. Portugal mexe com as pessoas, provoca reflexões, desafia certezas. E talvez seja exatamente isso que torna este pequeno país no extremo da Europa tão especial e tão importante para entendermos os desafios que todas as sociedades modernas enfrentam. Se você chegou até aqui, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias fascinantes como essa. E se puder, considere ajudar o canal financeiramente. Esse apoio financeiro ajuda o canal a ir mais longe, a produzir conteúdos ainda mais profundos e reveladores. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença real na nossa capacidade de pesquisar, produzir e entregar esses vídeos para você.
Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo com mais revelações surpreendentes sobre culturas e países ao redor do mundo.